Toda essa virada que nós estamos acompanhando agora, né, da imprensa internacional, né, mostrando a realidade do Brasil, The Economist, que repercutiu no mundo inteiro, os fatos da nossa Suprema Corte fazer o que estão fazendo. O Glenn Greenwald acabou de soltar uma nota no X dele, colocando o governo Biden, né, sobre responsabilidade de tudo que aconteceu também no caso Felipe Martins. Entenda, meus amigos, que isso que está acontecendo nesse momento não tem como não ter alguma reação de outros países. E eu sempre falo aqui, né, meus amigos, a reação, a mudança vai vir de fora para dentro, né? Aqui a gente sabe que está tudo dominado. Está tudo dominado. O povo indignado é a maioria, só que esses caras, essas personalidades, eles têm muita força. Eles têm muito poder, né? Tudo que aconteceu em 2022, as maiores mentiras, atrocidades, se falavam do presidente Bolsonaro e todas as verdades a respeito de Inácio, né, era tudo camuflada, escondida. Eles precisavam voltar à cena do crime. Mas essa repercussão aqui está gerando, né, um engajamento muito grande, principalmente na rede aqui do Glenn Greenwald, que ele mostra aqui o fato dessa questão aí do governo dos Estados Unidos também aí nessa armação do caso Felipe Martins. Isso vai dar, olha, vai dar muito problema. Ainda mais agora na própria Europa. A Espanha não é um país eco qualquer. A Espanha é um dos maiores países do mundo, gente. Principalmente um país europeu. Nesse caso aí do Oswaldo Eustáquio. Vou mostrar tudo aqui. O vídeo está sensacional. Vai compartilhando aí no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like, meus amigos. Ajuda demais aqui no engajamento na plataforma. E como eu disse aqui, se você tiver algum grupo, amigos, aquele grupo da igreja, da família, né, coloca o vídeo lá dentro que ajuda demais a engajar e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Nós acompanhamos, gente, essa reação da imprensa internacional assim que saiu a decisão do caso Oswaldo Eustáquio, da Espanha, acionando a Interpol para tirar todas as acusações que pesa contra o Oswaldo. O Economist soltou aí um editorial gigantesco sobre o ministro. Nenhuma figura personifica melhor os problemas do STF do que Alexandre de Moraes. Seu histórico demonstra que o poder judiciário precisa ser reduzido. Até a Globo tinha repercutido. O Merval Pereira, aquele outro juiz, eu tinha mostrado aqui o tal do Joerikovic, né, uma coisa assim. Essa reação vem logo após, né, todo esse imbróglio envolvendo o Supremo, o governo Lula, no caso Oswaldo Eustáquio. A Bárbara ainda colocou aqui, ó, ninguém personifica todo esse fato aí que a Economist colocou. A Economist é uma das maiores revistas do mundo. É um veículo de comunicação respeitadíssimo lá fora, dizendo que Moraes é o símbolo máximo dos abusos do STF, que o judiciário precisa ser freado. Sim, o mundo está vendo, e o recado foi bem direto. Moraes virou o rosto da crise institucional no Brasil. Só a imprensa brasileira segue fingindo que não vê. Eles não fingem, eles sabem que tem, mas a Globo vai apoiar até o final toda e qualquer atrocidade que for realizado por esse, né, local que deveria trazer justiça a qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro vai ser submetido às maiores barbáries aí, sempre apoiado pela Globo. O Estadão, acho que eu fico indignado, né? O Estadão foi um dos que mais apoiaram tudo isso. Olha aí, Estadão detona Alexandre de Moraes por sua postura contra a Espanha. Ao colocar o caso de um blogueiro no mesmo patamar do que de um traficante, Moraes não só rebaixou o nível do debate jurídico entre Brasil e Espanha, como também prestou um desserviço à imagem do STF. A imagem do STF está totalmente arranhada. Gente, não tem como você colocar na mesma balança, né, o caso aí do Oswaldo, alguns gostam, outros não, tal, mas uma coisa não tem nada a ver com outra. Essa reciprocidade
aí que o ministro tentou colocar aí no caso, né, desse sujeito aí, que ele inclusive libertou, ele tirou da cadeia o cara. Se de repente esse sujeito foge, vai dar um problema que vocês não têm noção do que pode acontecer a nível internacional. Imagina, a Espanha, aí já há tempo estava pedindo a extradição desse sujeito. O cara foi pego com mais de 50 malas dessa porcaria. É surreal o que a gente está vendo aqui. A revista inglesa The Economist falou, né, por aqui, ó, a repercussão aqui da matéria, escapou aqui, vamos lá. A revista inglesa falou sobre a atuação do Supremo, em especial de Alexandre de Moraes. De acordo com o veículo, uma das medidas que a corte poderia tomar para restaurar sua imagem de imparcialidade seria realizar o julgamento do presidente Bolsonaro no plenário. A revista já pressiona para que todos os ministros julguem o caso do presidente Bolsonaro. Na minha ideia, não estou falando isso porque a gente gosta do presidente Bolsonaro. Isso não era nem para estar em julgamento. O Bolsonaro não é um criminoso. É uma prerrogativa que eles estão utilizando para ver se eles conseguem deixar Bolsonaro fora da eleição do ano que vem. Não vão conseguir, né? A razão para isso, segundo a revista, está no fato de que a primeira turma responsável por julgar o líder conservador é composto por nomes próximos de Lula. É fato. Flávio Dino e Cristiano Zanin. Ele pode dizer até o Moraes, né? Pode dizer. Dos 5 ministros, um é ex-advogado pessoal de Lula, o outro é ex-ministro da Justiça ainda, né? O Dino. A revista colocando aqui: o julgamento, portanto, corre o risco de reforçar a percepção de que o tribunal é guiado tanto pela política quanto pela lei. Destaca a revista. Também faz críticas ao ministro, ressalta que ele está exercendo poderes surpreendentemente amplos, que tem como alvo predominantemente atores da direita, ou seja, perseguição à direita. Para a revista, juízes individuais devem evitar emitir decisões monocráticas, especialmente em questões de políticas sensíveis. A decisão monocrática, aqueles que um só toma uma decisão sem consultar os demais. Destaca que Moraes tem respondido críticas com autoridade e que no passado, no ano passado, o ministro disse que não havia necessidade de adoção de um código de ética no âmbito do STF, como fez a Suprema Corte nos Estados Unidos em 2023. O senhor Moraes responde às críticas com autoridade, pressionado no ano passado sobre se o tribunal deveria adotar um código de ética como a Corte nos Estados Unidos fez. É uma pressão gigantesca que os veículos de comunicação lá de fora vêm exercendo. Olha a última aqui, ó. Quanto mais o STF buscar administrar a política, mais perde apoio público. Apenas 12% das pessoas dizem que ele está fazendo um bom trabalho. Olha só, 12%. É aquele número de petistas. Em comparação com 31% em 2022. Em terceiro lugar, esse poder irrestrito aumenta a ameaça do STF se tornar um instrumento de impulsos iliberais que infringem a liberdade em vez de apoiá-la completamente. Para até o Estadão ter feito uma reportagem a respeito disso, é porque a coisa não está bem. O Eduardo Bolsonaro fala a respeito aqui, ó, da chacota internacional que se tornou o Brasil, em especial o judiciário. Olha, esse Moraes está sendo uma chacota internacional. Depois de ter tentado extraditar o Alan dos Santos e o governo vai dos Estados Unidos ter dado negativo, e além disso também não ter extraditado ninguém da Argentina, agora ele não consegue extraditar também a pedido dele, Oswaldo Eustáquio, pelo simples motivo de que é um requisito para a extradição ser crime nos dois países. Como só aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes criou esse crime de opinião, os outros países, ainda governados pela esquerda, ainda que socialistas, estão deixando Alexandre de Moraes de lado. Isso tudo daí mostra o desequilíbrio do Alexandre de Moraes, porque agora ele tenta retaliar a Espanha, não permitindo a extradição de um narcotraficante internacional pedido pelas autoridades espanholas. Ele está deixando essa pessoa no Brasil em prisão domiciliar. Essa pessoa foi presa em flagrante com mais de 50 malas com droga.
isso para retaliar, né? Como a Espanha tem extraditado o jornalista Oswaldo Eustáquio. Só que isso está utilizado para a esquerda, está criticando o Alexandre de Moraes. E ele certamente está sentindo que está chegando o momento dele ser censurado. Mas o sistema sempre pensa um passo à frente. Pergunta a você, o que você faria se fosse Alexandre de Moraes e estivesse sentindo que sanções estão se aproximando? O fato é só o que é o grande vídeo aí do Eduardo. O que é a reciprocidade? Se o Brasil tivesse uma pessoa com problemas aí igual o do Oswaldo Eustáquio, o Brasil poderia estar aí fazendo essa volta desse personagem para a Espanha e a Espanha devolvendo, aí no caso, Oswaldo Eustáquio. Só que o que o ministro Moraes utilizou, ele encontrou ali um caso, um preso espanhol aqui, falou assim, vou usar do mesmo artifício, já que eles não querem repatriar, né, o Oswaldo Eustáquio, eu também não vou mandar esse sujeito. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né, o sujeito aqui é um traficante, gente. A gente vê boa parte da imprensa, uns gostam, outros não, até aqui nas redes sociais, por exemplo, no caso do Oswaldo Eustáquio. Mas o crime dele, o que é? É ter suas opiniões próprias, tal, discordar de muitas coisas do sistema? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso vai dar... Esse caso aí tá deixando essa turma aí, olha, desesperada. Não tem o que eles fazerem. E é óbvio, a Espanha é um país muito mais poderoso do que o Brasil, influentemente, isso é fato. Eu vou mostrar aqui para vocês a questão do Greenwald. Olha a acusação grave que ele faz aqui no X dele, nas redes sociais dele. Caso Felipe Martins. Governo dos Estados Unidos forjou documentos que Moraes usou para prender Martins injustamente? Ponto de interrogação. O governo Biden. Imagina, o Trump está querendo destrinchar isso. Quando tudo isso vir à tona, vai vir de uma vez. Porque é um adversário político do presidente Donald Trump. Aqui esse perfil aqui americano coloca aqui, ó, olha só. O erro de Biden no CBP, que é o controle migratório deles, permitiu que o regime autoritário brasileiro, eles já reconhecem, o americano já reconhece que aqui tem um regime autoritário, usasse a burocracia como arma contra oponentes políticos. Embora os Estados Unidos tenha corrigido o registro, Moraes ainda mantém Felipe Martins preso sobre acusações falsas, provando que a questão nunca foi baseada em fatos, mas sim em silenciar a dissidência, ou seja, calar os seus opositores. Tribunais de esquerda no Brasil têm um histórico de abuso de poder para esmagar conservadores, como visto na perseguição a Bolsonaro e no conluio com atores globalistas. O verdadeiro escândalo, a fraca supervisão dos Estados Unidos em governos anteriores, permitiu que tiranos estrangeiros explorassem nossos sistemas. Americano falando aqui. É hora de auditar todas as agências que possibilitaram essa farsa e garantir que nenhum recurso americano ajude regimes que prendem aliados. Esse é o portal aqui do OGI, né, que é americano, ele colocou em inglês e a gente traduziu aqui, né, na própria ferramenta do X. Eles já trazem aqui, ó, a perseguição a Bolsonaro, que os tribunais de esquerda no Brasil esmagando conservadores, porque é óbvio, nós somos a maioria. Nós vencemos eleições. Nós podemos mudar todo o jogo. E é o que vai acontecer em 2026. 2026 está logo aí, meus amigos. Lembre-se que o presidente Bolsonaro vai ter a chance de mudar 3 ministros no Supremo. Eu acredito que, por exemplo, eles vendo que essa possibilidade vai acontecer, o Barroso já tinha falado isso aí. Ele pode se aposentar para Lula poder indicar mais um. Aí o presidente Bolsonaro poderia indicar só 2. Bem que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Porque boa parte daquelas pessoas que foram acreditar em promessas fáceis são as que mais se encrencaram com esse desgoverno. Não estão conseguindo comprar nem café e ovo, imagina. Situação bem difícil.
Então, por isso que eles estão nesse desespero todo. Eles vão ter que fazer de tudo para poder tentar vencer. E a esquerda com a máquina na mão, a gente vai ter que ficar muito ligado. E nós vamos precisar de todos esses personagens lá fora. Graças a Deus, meus amigos, que Donald Trump é presidente hoje. Graças a Deus. Imagina, Kamala, presidente dos Estados Unidos. Meu Deus do céu, a coisa estaria feia aqui, estaria tensa, vocês não têm noção. A Janja e o Lula já teriam ido umas 10 vezes lá para os Estados Unidos. Olha, Deus foi maravilhoso ajudando o presidente Donald Trump a vencer as eleições nos Estados Unidos da América. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Meus amigos, maceta o dedinho aí no like, ajuda a engajar para mais pessoas. Já aproveita, se inscrevam aqui no canal, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, fui!